Sejam bem-vindos. A lei de Faraday, então, ela na sua forma integral, né, que é essa daqui, ela é uma lei empírica, né? Você observa isso, exatamente isso que acontece, o que acontece no laboratório, você pode traduzir em termos quantitativos dessa maneira como está escrito aqui na lei de Faraday, né? Ou seja, a força eletromotriz ao longo de um percurso fechado, né, induzida pela variação do campo magnético, ela se traduz de modo que essa força eletromotriz ela é igual a menos a variação no tempo, né, a derivada temporal do fluxo magnético na superfície, né, em qualquer superfície, na verdade, que é delimitada pela curva na qual você calcula essa diferença de potencial induzida. Né? É, então isso é o que a gente observa no laboratório, né? Por incrível que pareça, né? E a gente vai adotar aqui vamos imaginar uma curva num plano, né, um plano fixo, de modo que o vetor n chapéu, o vetor perpendicular ao elemento de área, né, da superfície S, seja constante no tempo, né, e o campo magnético aqui, como exemplo, né, estaria, por exemplo, saindo perpendicularmente, como está denotado aqui, né, saindo perpendicularmente ao plano da curva, e eu vou chamar essa curva de ds, né, a fronteira da superfície S. Né, de modo que ao fluxo magnético você pode escrever, né, com essa notação como sendo usualmente, né, fluxo do campo magnético ao longo da superfície S, que é produto escalar de B com N, chapéu, dA. E aí você integra, você teria o fluxo magnético. Agora, como é que a gente procederia no caso em que não só o campo magnético pode variar no tempo, mas também o próprio percurso, né? O próprio percurso ds poderia variar no tempo. Então, nesse caso, você, de uma maneira um pouco ingênua, né, você poderia simplesmente aplicar a derivada normalmente, usando a regra de Leibniz da derivação, de modo que eu teria aqui uma derivada a derivada do produto escalar vai ser o produto escalar da derivada do primeiro termo, né, com o segundo termo, mais o produto escalar da derivada do primeiro termo com a derivada do segundo termo, dessa maneira daqui, como está escrito, né? Maneira mais ingênua possível seria essa. Acontece que essa derivada total aqui de B em relação ao tempo, na verdade ela vai se reduzir apenas a essa quantidade daqui, que é a derivada parcial de B em relação ao tempo. Né? Isso aí, normalmente os livros passam batido aí, mas é fácil de ver porque quando você pode escrever essa derivada total, né, em termos das derivadas parciais, né, como está aqui, e ou aqui, né, mesma coisa. Mas acontece que cada uma dessas derivadas parciais, dx dt, dy dt e dz dt, que são os componentes desse vetor dr dt, esse vetor dr dt não é simplesmente uma velocidade, não é nada disso. Isso aí é a variação de dx, é o quanto muda uma variável com relação à mudança da variável t. E elas são variáveis independentes. Isso é importante a gente ter isso em mente, né? Que as variáveis x, y, z e t são variáveis independentes entre si. Né? A priori, né? Por definição, são tomadas como variáveis independentes entre si. Ou seja, isso significa que essa quantidade aqui é zero. Essa quantidade aqui é zero, por definição. Né? E a gente tem simplesmente, no lugar de
de derivada de B em relação ao tempo, nós podemos escrever simplesmente a derivada parcial, né, de B em relação ao tempo, como está aqui, inclusive, né? Já me adiantei aqui. Portanto, esse termo daqui, ele será escrito dessa maneira, né, sem nenhuma perda, não estamos perdendo nada, está tudo correto, e mais esse outro termo. Agora, o grande problema é a gente equacionar isso aqui. Esse aqui é uma coisa bem... o grande problema, alguns livros de universitários, né, eles não chegam a explorar de uma maneira conveniente, né, satisfatória esse problema, apenas às vezes citam a expressão final, mas um ou outro. Então isso é uma coisa, um passo que falta aí, né? E a intenção aqui desse vídeo é cobrir esse buraco aí, né? Não é que seja um buraco, mas é apenas para esclarecer melhor, né? E agora, uma coisa interessante, na verdade tem um erro aqui, né? Isso aqui eu coloquei uma integral em S, na superfície S, eu coloquei ds. Deixa eu apenas consertar aqui, esse aqui é em S. Mas ele não é um erro, na verdade não está tão errado, porque somente as variações, veja o que está aqui, né? Somente as variações da curva ds, né, da curva fechada, essa curva fechada aqui ds, somente as variações dessa curva no tempo é que vão contribuir para essa quantidade. Somente as variações da curva contribuem para essa quantidade. Então, num certo sentido, essa integral ela será um efeito puramente de uma integral na curva ds. Tá certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. E na curva ds, imagina que isso aqui é um trecho dessa curva ds, né? Esse trecho aqui, né? Na curva ds, esse aqui é um trecho da curva ds, né? Eu tenho cada ponto, eu imagino que você tem um campo de velocidade, né? Que é um campo de velocidade v, que eu designei aqui, que depende de cada ponto dessa curva ds. Ele é definido em cada ponto dessa curva ds. Fora da curva ds, essa velocidade é zero, né? Não é definida, né? Então, em cada ponto existe uma certa velocidade que vai fazer com que o elemento de área sofra uma certa modificação no tempo. Não é isso? Aqui eu coloquei aqui a tangente infinitesimal em cada ponto, eu chamei de dl, né, no sentido da integração, que é o sentido que está indicado aqui, né, sentido anti-horário. De maneira que, com a definição da regra da mão direita, essa velocidade assim definida, aqui, pelo menos, ela provocaria um aumento do fluxo magnético, não é isso? Sobre a superfície S. Mas esse aumento poderá ser expresso de que maneira, né? Aí a gente tem que notar o seguinte, que o elemento de área, né, o elemento de área apenas nos pontos dessa curva ds, ele pode ser descrito como ser um elemento, uma variação do elemento de área no tempo, né, provocada pela variação do circuito no tempo, como sendo produto, aqui, no caso aqui, o módulo do produto vetorial, né, desses dois vetores, né? Os dois vetores vão produzir um paralelogramo, você calcula a área do paralelogramo e coincide com esse produto vetorial aí, de VDT com o DL. Né? E ainda a gente retoma a regra da mão direita e a regra da composição do produto vetorial, e a gente pode perfeitamente denotar que esse produto vetorial ele vai ter uma direção n chapéu. É isso? De maneira que a gente pode escrever n chapéu dA vai ser isso daqui.
exatamente o próprio produto vetorial, né? VDT vezes DL. Agora, essa quantidade, então, que a gente gostaria que falta a gente elucidar, né? A gente pode expressar essa quantidade da seguinte maneira. Essa aqui é a equação, assim, crucial de todo esse vídeo, né? Essa aqui é uma equação muito sutil, difícil de enxergar, porque não dá para equacionar de uma maneira quantitativa bem... que seja bem clara. Mas porque é importante a gente enfatizar o seguinte: essa igualdade é uma igualdade integral. Eu não estou dizendo que esse dA, como está aqui sugerido, né, de uma forma até um pouco irresponsável, eu não estou dizendo que um NdA, que a variação disso no tempo será uma coisa desse tipo. Isso não é uma igualdade, né, desse tipo, mas é uma igualdade integral. Ou seja, eu estou dizendo que a integral em toda a superfície S dessa quantidade, né, onde essa quantidade aqui é entendida como a variação, né, quer dizer, essa integral ela vai ser entendida como a integral dessa quantidade, levando-se em conta a mudança da fronteira ds, né? A mudança da fronteira ds ela só acontece na fronteira ds, então de certa maneira eu posso converter essa integral em S na integral na curva fechada ds, de maneira que essa igualdade é uma igualdade integral, ou seja, eu estou dizendo que essa integral daqui ela é a integral de b produto escalar com essa quantidade daqui, ó, que seria como se eu dividisse isso aqui por dt, mas já considerando já uma integral em ds. Entende? Então isso aqui é muito sutil e é difícil explicar, eu não cito muito, mas é difícil explicar isso aqui em equações, né? Mas é o que a gente vai ter, né? Quer dizer, essa quantidade daqui, essa integral, ela traduz o efeito da mudança no tempo do elemento de integração, que só ocorre na superfície, na curva fechada ds, dessa outra integral aqui. Entendeu? É isso que está acontecendo. Né? E aí o resultado... Aqui eu posso fazer permutação ímpar ou par. Se eu fizer permutação ímpar, você vai ter a mudança de sinal, né? Por exemplo, se eu trocar o dl com v, é uma permutação ímpar e vai trocar de sinal, porque o produto vetorial é anticomutativo. Então eu posso fazer essa permutação aqui, troca de sinal, de maneira que eu vou voltar para esta equação daqui, ó, para a lei de Faraday, né? Ou essa daqui, e dizer o seguinte: esse sinal de menos enfim, eu vou dizer o seguinte, que a DDP induzida, né? A gente vem para a próxima folha daqui. A DDP induzida, que é menos a variação derivada temporal do fluxo magnético, será esse termo que a gente já havia encontrado né, no cálculo da derivada temporal do fluxo magnético e mais outro termo, só que vem com sinal de menos. Mas acontece que aqui nessa igualdade eu já tenho outro sinal de menos, então menos com menos fica mais, de modo que a equação vai ser esta daqui, ó, da lei de Faraday, né? Então você tem a DDP induzida, será menos essa quantidade daqui, mais essa outra quantidade daqui, certo? Cada uma dessas quantidades são contribuições contribuições relativas a, por exemplo, aqui, relativas à variação do campo magnético no tempo, e essa contribuição será a contribuição que vem da variação do percurso da fronteira de S no tempo. Tá certo? Eu posso escrever, então, né, de posse dessa expressão daqui,
eu posso aplicar eu posso escrever que a DDP induzida ao longo da curva fechada da fronteira de S, da superfície S, seria essa quantidade daqui, né? Que é a integral de linha do campo elétrico, circulação do campo elétrico ao longo da fronteira de S, da curva fechada ds. E essa quantidade, ela é, então, o segundo lado direito ali daquela equação, eu só apenas repeti aqui o que estava escrito. E a gente usa o teorema de Stokes, podemos usar duas vezes aqui, né, o teorema de Stokes, né, que relaciona a integral de linha na curva fechada, que é a fronteira de S, a uma integral de superfície, né, o fluxo, né, no caso aqui do rotacional do campo. Não é isso? Aí, então você tem aqui o fluxo do rotacional do campo elétrico na superfície S, igual a menos esse outro fluxo, mais esse outro fluxo. E esse outro fluxo aqui é zero. Por quê? Porque esse campo de velocidade v, como eu já havia falado, ele só é definido na curva, na fronteira ds. Tá certo? Então essa integral aqui vai a zero e a gente vai ficar só com esse termo, de maneira que isso aqui vai ser válido para qualquer para que isso seja válido em qualquer curva fechada, né? Em qualquer superfície S, delimitada pela curva ds, é necessário que então que os integrandos sejam iguais, ou seja, o rotacional do campo elétrico é igual a menos a variação derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. Então essa seria a forma diferencial, né? Forma diferencial da lei de Faraday. Então, quer dizer, essa equação, que é uma das equações de Maxwell, né? Essa equação aqui, que é a forma diferencial da lei de Faraday, ela é empiricamente válida, né? Mas só que ela não é tão rica quanto aquela equação lá, na forma integral, né? Que seria esta daqui, porque nessa equação você tem essas duas contribuições simultâneas, né? A contribuição da variação do campo magnético e a contribuição da variação do circuito ds, que é a fronteira da superfície S. Tá certo? Você tem essas duas contribuições lá, mas o que eu quero enfatizar aqui é que essa equação aqui, na forma diferencial, que é a forma diferencial da lei de Faraday, ela não está em contradição com a outra equação. Né? Está perfeitamente em sintonia e consistente. Não é isso? Ela é válida, empiricamente válida, e quando você integra ali sobre uma superfície curva, numa superfície fixa, com a fronteira fixa, você vai dar, você vai chegar na lei de Faraday, na sua forma integral, evidentemente, mas a lei de Faraday na sua forma integral, ela tem aquele outro termo, quando eu vario a curva, né, da fronteira da superfície, e a presença desse termo não entra em contradição com essa fórmula daqui, com essa equação, tá certo? Então essa aqui é a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado.